turma, tudo bem? Voltando para uma aula de ciências com vocês. Saiba que é uma satisfação imensa poder estar junto com vocês, tá certo? Fiquem à vontade para interagir, para deixar suas dúvidas aí, comenta, deixa alguma dúvida aí nos comentários aí do vídeo, que a gente tenta tá dando esse retorno e atendendo a todas as necessidades de todos vocês, tá certo? Olha, nessa aula de ciências, nós vamos trabalhar em biologia o solo, né? Vamos falar um pouco sobre o solo, a formação, os tipos de solo, a composição. Temos também em ciências a nossa parte de química, que nós vamos trabalhar as principais ligações iônica e ligação covalente. Deixei aqui até os espaços já próprios para ir colocando alguma observação relevante. Vamos também fazer exercícios aí da matéria. E na parte de física, nós vamos trabalhar onda, som e luz. Na aula de hoje, basicamente, nós vamos falar pelo menos das ondas, né? Como se classificam essas ondas, os elementos de uma onda, tá certo? Então, vamos lá, o solo. Começar a falar o solo. Desde já, eu convido você a adquirir, a pegar o material didático. Eu sei que você já possui o material didático. Pega a apostila, abre no capítulo 9 de biologia para estar acompanhando comigo esse assunto relacionado ao solo e a formação dos solos, né? Como se deu a formação desse solo. Olha, nosso material ele traz o seguinte questionamento: o que é solo e como se formou? O solo, nós sabemos que nada mais é do que essa parte mais superficial do planeta, né? Basicamente onde nós vivemos, onde plantamos, né? Onde pisamos, é essa camada mais superficial da Terra, chamada de solo. Ela se formou, né? O solo, desde o início dos tempos, haviam rochas gigantescas e muita água no solo, tá certo? Com o passar dos anos, a chuva, o vento, a mudança de temperatura, as intempéries, né? As intempéries, o desgaste com a luz solar, com a umidade, com a chuva, com o passar do tempo, essas grandes rochas foram se esfragmentando, né? E com isso foram formando os diversos tipos de solo, tá certo? Então aí do solo, olha, veja que os pedaços que delas saíram formaram o que nós conhecemos hoje de pedras, né? Essas rochas gigantescas do início da formação do planeta. Hoje em dia nós chamamos elas de pedras, né? Tem muita pedra, tem terra, tem areia, né? Tudo se mistura aí com o resto de animais mortos, tá certo? Que vão formar isso que nós conhecemos de solo, tá certo? Então, o solo, nós temos aí que saber, pelo menos, o que é mais importante no solo, né? Onde entra aí a questão da formação do solo. O solo, ele basicamente é formado, ó, os principais componentes do solo. Deixa eu colocar aqui para vocês, componentes do solo. Os componentes do solo, humus, né? E esse humus é a parte orgânica do solo. Esse humus é formado pela mistura de restos de plantas, outros animais, seres mortos, né? Pedaços de vegetais e até outras rochas também. Vamos ter também argila, né? Argila. E essa argila é o que nós conhecemos popularmente de barro, né? Ela forma aquela liga, quando junto com a água forma o barro. O calcário e também a areia. Tá certo? Então esses são os componentes do solo. Nós temos aqui no nosso material
até um exercíciozinho já falando sobre esses componentes do solo. Quem é o humus, quem é a argila, quem é o calcário, quem é a areia, tá certo? Vamos seguir aqui para os tipos de solo, porque nós sabemos que nem todos os solos são iguais, tá certo? Os solos eles vão se diferenciar quanto ao componente de sua formação, né? Você mesmo, com certeza, já deve ter percebido isso, tá certo? O solo ele vai ser considerado quanto ao tipo, olha, seguindo aqui esse raciocínio, ó, você vai ter o solo umífero, são solos umíferos. Esses solos umíferos, o que é que se diz dele? Possuir muito humus, muita matéria orgânica. Então, isso é uma característica do solo umífero, né? Você vai ter o solo argiloso, ó. Como ele é um componente do solo, você vai ter um solo argiloso, né? Solos argilosos, tá certo? Olha, esse solo argiloso, ele é considerado aquele que apresenta mais de 30% de argila na sua composição, tá certo? Então, isso é um solo argiloso. Ele é muito bom para a agricultura, esse solo, né? Ele é muito bom para a plantação de café. Esses locais onde tem grandes plantações de café, ele tem uma grande quantidade de argila no solo, tá certo? Nós vamos ter os solos calcários, solos calcários, né? É considerado um solo calcário aquele que apresenta mais de 30% também desse componente na composição, tá certo? Então, esses solos calcários, como os solos argilosos, eles são bastante impermeáveis, né? São solos impermeáveis, tá certo, pessoal? Né? Sendo também igualmente impróprios para a agricultura, tá certo? Tá bom? E temos também o solo arenoso, muito rico em areia, arenoso. Solos arenosos. Esses solos arenosos é considerado um solo, aquele que apresenta mais de 70% de areia na sua composição. Por possuir tanta areia, olha, o que ele diz aqui no nosso material? Por possuir tanta areia, é um solo que não retém muito a água, né? A água se infiltra rápido, não tem como ter essa quantidade de fazer com que a água possa empoçar, ela se infiltra fácil nesse solo arenoso. Professor, o que seria a consideração de um solo perfeito? Olha, o solo perfeito, nós temos aqui no nosso material que 10% de humus, 5 a 6% de calcário, 20 a 25% de argila e 50 a 60% de areia, tá certo? Então, ó, para melhorar o solo, como vai ficar essa composição do solo aí, ó? Para melhorar, o solo ele deve ter uma certa irrigação. O solo, para ser melhorado, ele vai ter que ter uma grande drenagem. Para melhorar o solo, também é feito um arejamento, tá certo? Para melhorar o solo, também é feito uma certa irrigação, uma rotação de cultura. Tudo são ações que fazem com que haja o melhoramento do solo, tá certo, pessoal? Então, partindo desse princípio, nós ainda voltaremos a falar nos solos, aqui no capítulo 9, para resolver exercícios sobre isso aí. Ó, a saber, nós temos aí a terceira questão, que pede para marcar V ou F, tá certo? Então, vamos ver aqui. Deixa eu apagar esse lado aqui para a gente fazer esse exercíciozinho
só cobrando V ou F em relação ao solo. Olha, esse solo, esse exercício, ele vai trazer o seguinte, ó, assinale V se a afirmativa for verdadeira e F caso a afirmativa seja falsa, tá certo? Ó, no item 1, o que o exercício diz? Solos umíferos são aqueles que contêm mais de 1% de humus, né? E são ótimos para a agricultura. Nós sabemos, ó, o solo umífero, o que ele vai possuir, o solo umífero? Ele vai ter uma grande quantidade de humus, tá certo? Não necessariamente apenas 1%, bem mais de 1%, né? Vamos ver aqui se na composição dele, ele vai falar em relação a 1% de humus nessa composição. Não, parte orgânica do solo formada por mistura de restos animais, tal, papapá. Mas ele não fala em relação a 1% de humus no solo, tá certo? Então, ó, solos umíferos são aqueles que contêm mais de 1% de humus e são ótimos para a agricultura, tá certo? Até aí tudo bem, são solos excelentes para a agricultura. Ok? Então, fica essa informação aí em relação a esses tipos de solo. Temos outro item também que diz o seguinte, ó, solos argilosos são aqueles que contêm mais de 30% de argila, não são bons para a agricultura, porém, algumas plantas, como o café, gostam desse tipo de solo. Isso é verdadeiro, tá certo? Isso é verdadeiro, anota aí verdade. V, né? Então, ó, os solos calcários são aqueles que contêm mais de 25% de calcário e não são bons para a agricultura. Isso também é verdadeiro. Isso também é verdadeiro, tá certo? Os solos arenosos são aqueles que contêm mais de 70% de areia, não são bons para a agricultura. Isso também é verdade, tá certo? Passando para a química, olha, nós vamos agora lá na mesma apostila, vamos lá para o conteúdo da química para falar um pouquinho dessa matéria de química. Nós temos ligações iônicas, ligação covalente e a ligação metálica. Nosso material ele não fala muito na ligação metálica, mas nós vamos abordar aqui por ser também um tipo de ligação. E vamos considerar esse tipo de ligação também muito importante. Ó, ligação iônica. Professor, para ser bem sincero, me diga logo o que caracteriza melhor essa ligação iônica. Olha, vem comigo. Ligação iônica, o que vai caracterizar esse tipo de ligação é uma transferência de elétrons. Até porque ela vai ocorrer entre íons, né? Aqui, ó, ocorre entre íons. Vamos até ter que conhecer quem são os íons, né? Íon positivo é o cátion, íon negativo é o ânion, tá certo? Então a ligação iônica ela vai acontecer entre íons, e esses íons vai haver uma transferência de elétrons entre eles. Então aqui, ó, ocorre também transferência de elétrons. Transferência de elétrons é uma característica da ligação iônica. Já a ligação covalente, essa ligação covalente, ela também é chamada de uma ligação que a principal característica da ligação covalente, pessoal, é o compartilhamento de elétrons. Aqui ninguém vai doar, ninguém vai receber. Apenas eles vão compartilhar entre si um par, 2 ou 3 pares de elétrons para todos os átomos acabar adquirindo essa estabilidade, tá certo? Olha, então o que vai caracterizar a ligação covalente, na verdade aqui é um compartilhamento
compartilhamento de elétrons. Lá na frente, nós vamos até estar vendo algum exemplo de mecanismo, de como ocorre as formações das substâncias através de ligações iônicas e ligações covalentes, tá certo? Por hora, vamos falar de modo sucinto essa principal característica do tipo de ligação. Quero que você saiba também que nós temos as ligações, a ligação metálica, e essa ligação metálica ela ocorre entre metais, né? Então aqui, ó, ocorre entre metais. Tá bom? Muito bem. Passando para o conteúdo relacionado à física, nós vamos falar de onda, som e luz. Hoje nos restringiremos a falar apenas da onda. Como é que se classifica uma onda? A onda ela vai se classificar de acordo com o meio de propagação, né? A onda ela se classifica de acordo com o seu meio em que pode se propagar, tá certo? Nós vamos ter ondas, né? Essa classificação da onda, ela se dá de dois modos. Ela vai ser quanto à sua forma e quanto à sua natureza, né? Na classificação da onda, vai ser quanto à sua forma, né? E essa forma da onda, ela pode ser transversal ou longitudinal. Transversal, transversal, são ondas transversais, ou ondas longitudinais. Tá certo? Quanto à natureza também, ó, natureza da onda. Quanto à natureza da onda, essa onda ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Vai depender do meio de propagação também, né? A onda mecânica, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Certo? Então, o que a gente tem que falar agora? Nos elementos de uma onda. A onda, todo mundo sabe que ela possui crista. A onda ela vai possuir uma crista. A onda ela vai possuir um comprimento de onda. Comprimento de onda. A onda ela também vai possuir uma determinada amplitude. Ela vai possuir uma frequência. E o que mais? E uma velocidade de propagação. Pronto. E velocidade de propagação. Tá bom? Ainda retornaremos a falar desse assunto, tá certo? Faremos os exercícios dos capítulos, tá certo? Esclareceremos melhor cada tópico diferencial, né? Separadamente, e por hora ficaremos com isso aqui, tá bom? Aguardo as dúvidas de vocês nos comentários do vídeo.